a gravação. Aí, ó. Show de bola. Gente, o seguinte, então. Nós vamos falar de eletroquímica, tá? Nesse primeiro momento. Nós vamos falar de pilhas, tudo bem? Porque a eletroquímica, ela é dividida em duas partes. Ela se divide em pilhas e se divide em eletrólise, né? Então, você tem duas partes aí de estudo de eletroquímica, né? E aí nós vamos começar com o estudo das pilhas, ok? Então, está até sugestivo aí para vocês a foto, que é justamente o quê? Você tem de um lado aí as pilhas, né? Amarelas, né? E uma verdinha lá atrás e tal. E do outro lado aí você tem um sistema eletrolítico, uma cuba eletrolítica, que seria o nome que a gente dá, ou célula eletrolítica, que é o nome que a gente dá a esse sisteminha aí, ok? Então é o seguinte, ó, primeira coisa, o que é a eletroquímica como um todo? A eletroquímica é a parte da química que estuda a relação entre as reações químicas e a corrente elétrica. Então, nós vamos estudar dois tipos. Nós vamos estudar aquelas reações químicas que produzem corrente elétrica e nós vamos estudar aquelas reações que são produzidas pela corrente elétrica. Mas, assim, para a gente fazer um raciocínio de entrada, é só a gente pensar o seguinte. Vamos pensar em reações químicas, porque é o seguinte, lá em física vocês aprendem que corrente elétrica é um fluxo de elétrons. E aqui na química não pode ser diferente, né? Porque a química tem que se conversar com a física. E aí, o que seria a corrente elétrica na química? É um fluxo de elétrons. Mas agora nós estamos falando de alguma coisa que envolve uma reação química. Não é isso? Um pouquinho diferente lá da eletricidade que você estuda na física. E nas reações químicas, quais são aquelas reações que você pode perceber uma corrente elétrica? Ou que você pode perceber um fluxo de elétrons? Está escrito para vocês aí, ó, que são as reações de oxirredução. Por que reações de oxirredução? São as reações em que você tem uma espécie se oxidando e outra espécie se reduzindo. Lembrando aí um pouquinho, né? A espécie oxidando é aquela espécie que perde elétrons, não é isso? E a espécie reduzindo é aquela espécie que está ganhando elétrons. Então, nós vimos lá nas reações de oxirredução, no balanceamento das reações de oxirredução, que qual era o intuito de balancear a reação? Era igualar a quantidade de elétrons perdidos à quantidade de elétrons, não é isso? Então, quando você tinha essa migração de elétrons de uma espécie química para outra, é que você tinha a reação de oxirredução. Alguém oxidando, alguém reduzindo. Aqui não vai ser diferente. A diferença é que aqui agora eu vou canalizar esses elétrons. Ou melhor, né, eu vou conduzir esses elétrons e normalmente por um fio, né? Um fio mesmo, igual esse que a gente tem em casa de instalação elétrica. E aí, se eu colocar nesse sistema lá um aparelhinho, que seria o voltímetro, né, que vai medir a voltagem que está passando ali, eu vou conseguir identificar a corrente elétrica, ok? Então, no contexto geral, o que é eletroquímica? Eletroquímica é o estudo do envolvimento das reações químicas com a corrente elétrica, ok? Então, o diagrama mais para frente aqui, ó, um pouquinho melhor, que a gente vai resumir isso aí. Então, o que são as pilhas e baterias? Porque quando eu falo pilha, eu estou me referindo também à bateria. Quando eu falo pilha, pode ser aquela pilha do que você bota lá no aparelho eletrônico, né, que bota no controle da televisão, pode ser a pilha que você bota lá no relógio, que a gente também chama de bateria, pode ser a bateria do carro, tudo isso aí são o quê? São dispositivos que reações químicas geram corrente elétrica. E são reações químicas de oxirredução. E tem que ser reações de oxirredução. Por quê? Porque as reações de oxirredução, alguém vai perder elétrons e alguém vai ganhar. Então você vai ter um fluxo de elétrons. E a corrente elétrica ela vai ser identificada nesse fluxo, tudo bem? E as pilhas e baterias, elas são reações químicas que são espontâneas. Ou seja, quando você conecta os polos da pilha ou da bateria, a reação química vai acontecer. E por que você tem que conectar os polos? Simplesmente porque você tem que ter o fluxo de elétrons. Se você não tiver o fluxo, você não vai ter a corrente elétrica, não vai ter a passagem de elétrons de um lugar para outro, ok? E no caso da eletrólise, é o processo contrário. É o processo em que, para que a reação de oxirredução ocorra, você tem que injetar corrente elétrica. Então, pessoal, é mais ou menos alguma coisa assim. Pensa nas baterias que são recarregáveis. Por exemplo, a bateria do carro, a bateria do computador, não é isso? A bateria do celular.
O que está acontecendo ali? Quando você está usando o aparelho, a reação química está acontecendo ali dentro e está gerando corrente elétrica. Mas chega um determinado ponto que essa reação ela vai caindo o seu rendimento e a corrente elétrica vai diminuindo, né? No caso, nem a corrente, né? A voltagem ali vai caindo. É isso? Então, o que acontece? O que você tem que fazer agora? Conectar a corrente elétrica aqui, que é o carregador, para poder aplicar uma corrente elétrica, para poder fazer o quê? Pegar aqueles produtos gerados e gerar novamente os reagentes. Então, uma reação química reversível, não é isso? O que ocorre nas baterias recarregáveis são reações químicas reversíveis, porque aí vai gerar uma reação química, você vai aplicar a corrente elétrica, a reação química que vai ser gerada ali vai regenerar os reagentes, que depois, quando você tirar a corrente elétrica que você está aplicando, você vai fazer com que a reação reagente-produtos ocorra novamente, gere corrente elétrica novamente, e você vai usar essa corrente elétrica, né? Então, é um processo cíclico. Reagentes formando produtos, gera corrente elétrica, pilhas e baterias. Você aplica a corrente elétrica para poder regenerar os reagentes, que é quando você recarrega o celular. Então, aí, você tem o quê? Uma eletrólise. Você está, querendo ou não, você está fazendo o quê? Aplicando corrente elétrica para a reação de oxirredução, ok? E aí é um resumão. Esse resumão aí, ele mostra o quê? Que você tem, ó, você tem uma reação química gerando corrente elétrica. Quando a reação... Opa, peraí, eu voltei. Quando a reação química gera corrente elétrica, de novo, quando a reação química gera corrente elétrica, você tem a chamada pilha, é uma reação espontânea. Quando a corrente elétrica, ela gera a reação química, vamos colocar assim, é que você tem a chamada eletrólise, que é uma reação não espontânea. Então, via de regra, as pilhas são reações espontâneas. A eletrólise são reações químicas que podem ocorrer sim, mas elas não são espontâneas. Elas precisam de um incentivo que é a corrente elétrica, ok? Então aí, ó, vamos falar um pouquinho das pilhas. Gente, essa aí foi a primeira pilha construída pelo Alessandro Volta, por volta, né, de 1800, né? E aí, ó, ele montou essa pilha meio que rudimentar, né? Você pode ver que aqui você tem alguns discos e aqui você tem os polos, né? E até um lugarzinho aqui para você conectar um fio, correto? Então, essa pilha aí, como é que ele construiu essa pilha? Ele fez o seguinte, ó, ele pegou placas de zinco e placas de cobre, ou chapas, né, discos de zinco e de cobre, e colocou em contato um com o outro. Só que no meio opa, de novo, hein? No meio desses discos aqui, ele colocou um algodão embebido em salmoura. Salmoura é cloreto de sódio, né? Uma solução de cloreto de sódio. Então, ele pegou o algodão ali, né, molhado ali com a salmoura, colocou no meio das placas e foi empilhando uma placa na outra. Ó. Se você olhar aí na pilha do Volta, do Alessandro Volta, Volta te lembra voltagem, né, gente? É isso mesmo, tá? Então, quando você pega ali no Volta, você percebe que tem um monte de plaquinhas. Você vê que tem uma plaquinha cinza e plaquinha amarelada, né? Que é a placa de zinco e cobre, né? A zinco é cinza e o cobre é amarelado. E aí ele foi empilhando essas placas aí, ok? E o que ele percebeu? Ele percebeu que quando ele fazia isso, acontecia a geração de uma corrente elétrica, né? E ele conseguia perceber um fluxo de elétrons, ok? O termo eletrodo, ele vem do grego que significa percurso elétrico, né? É só mesmo aí para questão de informação, ok? E aqui a gente tem que chamar atenção para esse fato aqui, ó. Se você perceber ali entre as placas, você vai perceber, ó, que você tem ali, ó, elétron, não é isso? Aquilo ali é para simbolizar o quê? Elétron saindo do zinco e indo para o cobre. Só que quando o elétron faz isso, ele sai do zinco para o cobre, né? É porque na pilha aqui do lado esquerdo nosso aqui não dá para ver muito bem. Mas se você tentar reparar um pouquinho na foto embaixo você vai ver uma plaquinha amarelada como sendo a última, e lá em cima a primeira plaquinha é uma plaquinha cinza, né? Porque aí você vai ter o quê? Lá a placa lá de cima do zinco, com a placa cá de baixo conectada, através das outras placas que estão no meio, né? E o fiozinho aí, para você, os dois eletrodos para você conectar o fio. E aí, por esse fio, você percebe a passagem dos elétrons. E quando esses elétrons passarem, é que você vai identificar
o que a gente chama de voltagem, ou a gente vai identificar a corrente elétrica, tá? E aí, o que que acontece? Esse sistema aqui, ó, ele é chamado de célula ou cela eletrolítica, ou cuba eletrolítica, que vai ser o exemplo que eu vou falar agora da pilha de Daniel logo aí na frente, ok? Então, esse aí foi o primeiro modelo de pilha. Você tinha uma placa de zinco, placa de cobre, um algodão embebido com solução de cloreto de sódio, que é a salmoura, e botou os dois em contato. Cada coisinha dessa aí tem uma explicação, né? E aí, vou falar da explicação agora pela pilha de Daniel. Na verdade, a pilha de Daniel, o que que é? Ele simplesmente pegou a ideia do Alessandro Volta e pensou o seguinte, pô, eu vou fazer o seguinte, eu não vou montar essa pilha do Volta do jeito que ele montou, não, plaquinha, algodão e tal. Eu vou dividir essas duas, eu vou separar essas duas placas. Por que que eu vou separar? Eu quero ver o que está acontecendo em cada placa dessa de uma forma mais minuciosa. Então, o que que ele fez? Ele dividiu aquela célula eletrolítica do Volta, né, que eram as duas plaquinhas ali, os dois discos, e dividiu em duas cubas. Então, o que que ele fez aqui, ó? Ele pegou a placa de cobre, certo? E colocou mergulhado numa solução de sulfato de cobre, tá aqui, ó. E pegou a placa de zinco e mergulhou numa solução de sulfato de zinco, ok? E aqui ele colocou a chamada ponte salina, né? E aí um circuito elétrico, um fiozinho, né? Uma lâmpada aqui. Para que que ele fez isso? Ó, a lâmpada, né? O circuito elétrico, os elétrons passando por aqui. Para que que ele fez isso? Ele queria, na verdade, estudar o que estava acontecendo de forma mais minuciosa, ok? E aí, cada partezinha dessa, da pilha de Daniel, que é um aperfeiçoamento, né, da pilha de volta, ela tem uma explicação. Por que que ela está aí? Cada partezinha dessa. E a explicação, ela está aqui, ó. O que que o Daniel percebeu? Depois de um certo tempo, ele começou a perceber o seguinte, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, tem a placa de cobre, ela está um pouquinho inchada, não é isso? E a placa de zinco, ela está um pouquinho desgastada, né? Não sei se vocês estão conseguindo perceber isso aqui, ó. Vou até circular aqui para vocês, ó. A placa inchada de cobre e a placa de zinco desgastada, ok? Então, o que que ele percebeu? Falei, opa, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo porque o zinco desgastou, a placa de zinco, e a placa de cobre inchou. E aí, gente, é o seguinte, o que ele começou a imaginar? Cara, está acontecendo uma reação de oxirredução. Por que uma reação de oxirredução? Porque é o seguinte, alguém está oxidando, alguém está perdendo elétron, e alguém está ganhando esses elétrons. Porque lembra, nas reações de oxirredução, alguém perde, alguém ganha. Alguém para ganhar tem que ter alguém para perder. Então, o que ele começou a perceber? Ele começou a imaginar, olha, o zinco na placa, ele tem NOx zero, substância simples, correto? Se ele está perdendo elétrons, porque a lâmpada acendeu. E se a lâmpada acendeu, tem corrente elétrica. Então, tem uma transferência de elétrons de um lado para o outro. E aí, se o zinco perdeu esses elétrons, ele tem que ir para onde? Só pode ir para o cobre. Só tem um detalhe, o cobre da placa, ele vai ganhar esses elétrons? Não, né? Porque o cobre da placa, ele está com carga zero, não é isso? E o cobre é um metal. Metal gosta de ganhar elétrons? Aí você lembra um pouquinho lá das propriedades periódicas, né? Que quando nós falamos lá de eletronegatividade, ok? O metal, ele gosta de ganhar elétrons? Não, ele gosta de perder. Aí você vai falar comigo, professor, mas e o zinco? O zinco também é metal. Sim, só que agora, na pilha, no estudo de eletroquímica, nas pilhas e na eletrólise, a gente vai ver um fator que é a força com a qual esses metais perdem elétrons. Os dois têm tendência de perder elétrons. Vocês não estão errados se vocês pensarem isso, não. Só que o zinco vai ter uma vontade de perder elétrons diferente da vontade do cobre. E quem tiver mais vontade é que vai perder elétrons. Essa vontade, daqui a pouco eu vou falar o que que é. Então, aqui o que está acontecendo? Ó, o cobre, ele tem que reduzir. Perdão, ele tem que oxidar, né? Por que que ele tem que oxidar? Porque ele vai perder elétrons. Aí você vai dizer assim, professor, mas ele não está oxidando.
Não é isso? Ele não está oxidando aí. Ele está acontecendo o que aí? Porque se ele estivesse oxidando, ele estaria passando da placa para a solução. O que eu tenho na solução de cobre aqui, gente? Ó, aqui na solução de cobre, eu tenho cobre 2+, não é isso? Se ele estivesse oxidando, ele ia passar da placa para a solução. No diagrama, pela figura, a gente está percebendo que está acontecendo ao contrário, né? O que está acontecendo aqui? Eu estou tendo a passagem de cobre da solução para a placa. Olha a setinha aqui, ó. Da solução para a placa. E no caso do zinco, está acontecendo ao contrário. Está passando o zinco da placa para a solução. Aqui, ó, zinco 2+. Não é isso? E aí, o que está acontecendo então? Opa, então significa que alguém tem uma tendência maior a perder elétrons do que o outro, né? E quem é que tem essa tendência? É o zinco. O zinco ele tem uma força para perder elétron maior do que o cobre. Então, nesse caso, quando eu boto os dois em contato, o que acontece? O zinco perde e o cobre ganha. Não é isso? Só que o cobre da placa não pode ganhar elétrons. Qual é o cobre que vai ganhar elétrons? Vai ser o cobre que está aqui na solução, que está na forma de cobre 2+, né? Íon cúprico, ou íon cobre 2, não é isso? Ele vai ganhar elétrons e vai fazer o quê? Vai passar para cobre 0. Então, o que ele vai fazer? Quando ele começar a se transformar em cobre 0, ele vai chegar perto da placa aqui, ó, e vai começar a colar os átomos de cobre 0 ali na placa. Por isso que a placa vai inchando. E por que a placa do zinco ela vai diminuindo aqui de tamanho? Porque o zinco que está na placa está passando para a solução. Então, a placa de zinco vai corroendo, ela vai diminuindo a sua massa, ok? E mais ainda, o que está acontecendo com a solução de sulfato de cobre 2? Ela está caindo a concentração dela. Por que ela está caindo a concentração? Porque ela está perdendo o cobre 2, ó, ela está perdendo o cobre 2 para a placa. E o que está acontecendo com a solução de sulfato, solução de sulfato de zinco? O que está acontecendo com a solução de sulfato de zinco? Ela está aumentando a sua concentração, porque está saindo o zinco da placa e indo para a solução, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Uma reação de oxirredução e está tudo interligado. Aí você vai falar bem assim, professor, e esse raio dessa ponte salina? O que está acontecendo com ela? Está te indicando aqui, ó, está te mostrando aqui, ó. Deixa eu circular para vocês. Ó, o que está acontecendo? A ponte salina aqui, ele fez com sulfato de potássio, mas é muito feito também com cloreto de potássio. Aí, o que está acontecendo? Ó, o que o desenho está te mostrando? Que os íons potássio, né, aqui, ó, eles estão indo para o lado da solução de sulfato de cobre. Os íons sulfato estão indo para o lado da solução de sulfato de zinco. Por que isso está acontecendo, gente? Simples. Simples. A solução de sulfato de cobre está perdendo cátion. Então, tem que vir cátion aqui para poder balancear a solução. Porque senão você vai ter carga positiva e negativa desbalanceada. A solução de sulfato de zinco, ela está ganhando cátion, né? Porque está saindo da placa e indo para a solução. Então, tem que vir ânion para poder balancear as cargas aqui dessa solução. Senão, você vai ter uma solução com quantidade de cargas diferentes. Então, aqui, o que está acontecendo, né? Agora, falando como um todo. Eu estou gastando um tempinho, gente, em pilha de Daniel, por quê? Se você entende a pilha de Daniel, acabou. Você entendeu a eletroquímica toda. Porque você vai entender tudo o que acontece na eletroquímica, ok? Principalmente aqui nas pilhas. Então, o que está acontecendo agora como um todo? Vamos pensar aqui. Ó, a placa de zinco está escrito para você aí, ânodo ou anodo, e tem um sinal negativo. A placa de cobre está escrito para você cátodo ou catodo e tem um sinal positivo. Não é isso? Pode perceber que tem a setinha indicando o elétron saindo do zinco para o cobre. Simples. Por que o elétron está saindo do zinco para o cobre? Porque o zinco está oxidando, perdendo elétrons. E o cobre está reduzindo, está ganhando. Então tem que sair elétrons do cobre para o zinco. Beleza? Primeira resposta. Segundo, a lâmpada acende porque tem fluxo de elétrons. Tá? Qual é a função dela? A função da ponte salina é transportar íons, é fazer com que os íons possam migrar de uma cuba para outra, ou até mesmo aí de dentro da ponte salina, né, da solução que está aí, para soluções das cubas, para manter o equilíbrio iônico, manter o equilíbrio dos íons, ok? A placa de zinco está sofrendo corrosão, porque ela está oxidando.
A placa de cobre está sofrendo deposição, porque ela está aumentando de massa, está indo cobre metálico para a placa. Ele está saindo cobre da solução, ganhando elétrons, e indo para a placa na forma de carga zero, né? Que é o cobre metálico, ok? Então, isso aí tudo é a pilha de Daniel, que aí a gente vai agora descrever um pouco melhor sobre ela. Então, ó, primeiro, o eletrodo de cobre, que agora a gente vai começar a dar nomes, né? Eletrodo de cobre. Ele sofre um aumento de massa, que a gente viu na fotinha lá, não é isso? Nós percebemos que saiu cobre, pelo desenho anterior, que saiu cobre da solução para a placa. Então, o que aconteceu com a solução de sulfato de cobre? Ela diminuiu a sua concentração, ela ficou mais diluída. Ou seja, a cor azul dela, porque a solução de sulfato de cobre, ela é bem azul. Então, se ela está ficando mais diluída, a cor azul dela vai diminuindo, ok? A reação que ocorre é essa aí, ó. O cobre 2+, que está na solução, ganha 2 elétrons que veio do zinco, formando cobre 0, que está na lâmina, né? E aí, ó, mais informação. O eletrodo de cobre é onde aconteceu a redução. A gente chama ele de catodo ou cátodo. Eu uso muito o termo catodo, tá, pessoal? Então, se você ouviu cátodo por aí, não está errado, não. Né? É porque lá na faculdade a gente acaba utilizando muito esse termo catodo. Então, já é visto da faculdade. Então, ó, catodo, ok? E ali ele foi considerado o eletrodo positivo, por isso que tinha aquele sinalzinho de positivo em cima. Então, uma coisa que você tem que gravar agora é o seguinte, isso aí é regra. Toda pilha, inclusive na eletrólise, o catodo é onde vai ocorrer a redução, ok? No caso das o catodo é o eletrodo positivo, tá? E aí tem até um macetinho para você gravar isso aí, né? No caso das pilhas, o catodo é o positivo. É só você lembrar de catodo cátion, e cátion é positivo, né? Ajuda você a gravar isso aí, ok? E depois eu vou falar para gravar a redução, né? Vou te dar um macetinho, que eu vou comparar os dois e vou falar para você gravar como é que você faz para gravar a redução. Agora vamos falar um pouquinho do eletrodo de zinco. O eletrodo de zinco, a gente percebeu que ele estava diminuindo o tamanho dele, né? Então, o eletrodo de zinco estava sofrendo o quê? Corrosão, ok? Ou seja, uma diminuição de massa, né, da lâmina de zinco. A solução de sulfato de zinco estava ficando mais concentrada, não é isso? Porque estava indo o zinco da placa para a solução, ok? A reação, gente, que estava acontecendo era essa aqui, ó. O zinco da lâmina estava perdendo elétrons e passando para a solução na forma de zinco 2+. Ok? E aí a solução de sulfato de zinco estava se concentrando, né? E aí, ó, vem as informações. O eletrodo de zinco é onde ocorreu a oxidação. E ele é chamado de anodo ou ânodo, né? Mesma coisa, anodo, porque já é o termo que já estou acostumado a falar, mas ânodo também tá certo, tá errado não. Então ele é chamado de anodo, e ele é o eletrodo negativo. Então como é que você grava aqui agora, né? Isso aí para você gravar quem é onde vai ocorrer a oxidação e onde vai ocorrer a redução. O anodo nas pilhas é o eletrodo negativo. Então, só você lembrar, anodo, ânion, negativo. No caso do catodo, cátion positivo. Então, você já grava quem são os polos positivo e negativo da pilha. Então, naquela pilhazinha que você pega lá, né, aquela pilhazinha que você vê positivo em cima, negativo embaixo, então é simples. O positivo em cima é onde está o catodo. O negativo embaixo é onde está o anodo. Beleza? Fechou? E aí, como é que você grava onde ocorre oxidação, onde ocorre redução? Aí tá simples também, sabe por quê? Eu gravei assim, né? Desde a primeira vez eu gravei assim. O anodo é onde ocorreu a oxidação, não é isso? E o catodo é onde ocorreu a redução, certo? Olha o início do nome, né? Um macetinho para vocês gravarem aí. Olha o início do nome. Anodo começa com A vogal. Oxidação começa com O vogal também. Catodo começa com C, consoante. Redução começa com R, consoante. Então, assim que eu gravei. Anodo, oxidação, porque é vogal, vogal. Catodo, redução, porque é consoante, consoante. Eu gravei assim, né? Se isso facilitar para vocês gravarem, fica de boa também, certo? O que acontece? Eu estou falando de pilhas. Quando chegar lá na eletrólise, vai ter uma pequena inversão, ok? Por enquanto, nós vamos ficar aqui, mas lá eu vou explicar melhor como é que você grava essa inversão. Inclusive, tem até um sisteminha, né? Quem baixou a apostila aí, eu coloquei um desenho lá que tem as duas coisas interligadas. A pilha
com a cuba eletrolítica, para você ver as diferenças entre uma e outra. Então, gravou isso aí? Pilhas, anodo, oxidação, polo negativo. Catodo, redução, polo positivo, ok? Aí, ó, vamos lá. A equação global da pilha de Daniel. Primeiro, a reação que ocorreu no anodo foi a oxidação. Foi o zinco passando a zinco 2+, perdendo 2 elétrons. A reação que ocorreu no catodo foi a redução do cobre. Não é isso? Cobre 2+ da solução, ganhou elétrons, passou para a placa. O que eu tenho que fazer aqui agora? É igualar a quantidade de elétrons. A quantidade de elétrons perdidos e ganhos. A gente fazia isso na oxirredução, né? No balanceamento de oxirredução. A gente igualava a quantidade de elétrons perdidos à quantidade de elétrons ganhos. Aí a gente balanceava a reação, né? A gente calculava o delta e tal. Aqui a gente não precisa calcular delta, porque aqui é muito instintivo. Você vai ver ali pela quantidade de elétrons, tudo bem? E aí, ó, 2 elétrons perdidos no anodo igual a 2 elétrons ganhos no catodo, né? Posso simplificar. E aí a reação global vai ser essa aí, ó. Zinco sólido, né? O zinco 0 mais cobre 2+, formando zinco 2+, mais cobre 0. Né? A representação da pilha de Daniel, ela é dessa forma aqui, ó. Ó, zinco barra, né? É uma barra em pé, né? É zinco barra zinco 2+, 2 barras, que é o outro lado, né? Cobre 2+, opa, aqui tá errado, gente, é 2 barras não. Deixa eu até tirar isso aqui logo. Pera aí. Deixa eu até tirar logo aqui para vocês. Pera aí. Volta. Deixa eu até tirar aqui, ó. Ó, tá errado, são 2 barras não. É uma barra só. Beleza. Então, ó, você tem lá zinco passando a zinco 2+, certo? 2 barras. Aí cobre 2+, passando a cobre 0, ok? Na verdade, tem uma ordem, tá? Para você representar a pilha. A pilha não é reação de oxirredução, então quando você representa, você coloca oxidação depois a redução. É o que eu fiz aqui, ó. Oxidação, que é o zinco, de 0 para 2+, e depois a redução, que é o do cobre, que é de 2+ para 0, ok? Lembra, né, gente? Oxidação, aumento de NOx. Redução é diminuição do NOx, o nome até diz, não é isso? Então, por convenção, as pilhas são representadas, né, como eu já falei agora. Oxidação, 2 barras, redução. Ah, aqui de novo, ó, catodo de novo. Ó, como é que você pega? Ó, como é que... Ó, pega pelo pé aí, ó. Redução. Beleza? Pronto. Ao vivo e a cores. Vamos lá. Então, gente, essa é a forma padrão de você representar uma pilha, tá? Oxidação, que ocorre no anodo, 2 barras, redução, que ocorre no catodo, tudo bem? E a migração de elétrons, ela também é intuitiva, porque tem que ser da oxidação para a redução. Ou seja, tem que ser do anodo para o catodo, né? De onde oxida para onde reduz. Então, também é intuitiva a migração dos elétrons, ok? Então, vamos lá. Aí, ó. Potencial das pilhas, potencial de redução e potencial de oxidação. Eu vou comentar dos dois, mas na verdade a gente vai focar muito no potencial de redução, porque esse potencial ele é o mais fornecido para a gente, né? Dificilmente as questões, eu até coloquei numa questão da apostila aí de fixação, até coloquei um que forneceu os potenciais de oxidação. Mas o que normalmente é fornecido para a gente são os potenciais de redução. Mas o que é o potencial de redução, né? Que está escrito aí, ó, é 0, ó, tá aqui, né? É maiúsculo. Opa, vamos lá. Opa, caiu aí? Então, pera aí, volta aqui, gente. Volta aqui. Como é que tá aí? Não? Tá tranquilo? Alguém falou que perguntou se caiu aí? Eu não consegui ver quem? Não? Beleza. Não, tranquilo. É isso aí. Não, se cair, avisa. Porque pode ser sua internet. O que você perdeu? A gente volta aqui. Você parou aonde aí? Fala pra gente que a gente volta. Se quiser abrir o microfone também para falar, gente, pode abrir, tá? Ah, então beleza. Beleza, então. Show de bola. Gente, não precisa ficar com vergonha não, tá? Quiser abrir o microfone para poder perguntar também, as minhas aulas do mestrado, gente, também é assim.
O professor está dando aula, daqui a pouco ele começa. Gente, vocês estão aí? Pessoal, não sei o quê. Esses dias a professora estava dando aula, a internet caiu, desse jeito. A internet caiu, ela sentou a pua e continuou. Aí todo começou aquele barata voa no grupo, né? Nós somos em 20, começou aquele barata voa no grupo, daqui a pouco ela foi olha, gente, vocês têm que me avisar. Eu estou aqui, ela já estava lá, tinha passado já uns 5 slides. Foi muito engraçado. Mas é assim mesmo. Mas se quiser, gente, pode abrir o microfone, pode perguntar, tá? Porque às vezes o chat sobe aqui rapidinho, eu não consigo ver. Mas vamos lá. E no grupo do WhatsApp, vocês veem que eu não estou olhando, né, gente? Então, pergunta aqui. Mas vamos lá, gente. Então, o que é o potencial da pilha? O potencial da pilha vai medir a potência. É isso mesmo, né? É bem intuitivo, é potência. Mas potência de quê? Quando eu falo potencial de redução, ele mede a potência de redução. O que é isso? É o quanto aquela espécie química quer reduzir. O potencial de oxidação mede o quanto aquela espécie química quer oxidar, né? E aí, esse potencial é tabelado, tudo bem? E normalmente é tabelado os potenciais de redução. Por isso que eu falei que é o mais comum de ser utilizado. Essa bolinha aqui em cima é o zero, tá? Significa condição padrão, que é medido a 25 graus Celsius e 1 atm. Então, a forma de eu ler esse E0 RED aí é potencial padrão de redução, tudo bem? Então, aqui, ó, potencial padrão de redução, ok? E esse potencial padrão de redução, ele é o seguinte. Eu tenho lá as espécies químicas, né? Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho quando for calcular aqui para a pilha de Daniel qual é a voltagem que ela gera. Ela tem os potenciais lá de redução. A espécie química que tem um potencial de redução maior é o que vai sofrer redução. Significa que ele quer mais sofrer redução. A espécie química que tiver o potencial de redução menor, quando eu comparo duas, tá, gente? Duas ou mais. A que tem um potencial de redução menor é a que vai sofrer oxidação. É o que está escrito aqui, ó. Que numa pilha eu tenho duas espécies químicas. A que tiver o potencial de redução maior, sofre redução. A que tiver o potencial de redução menor é o que vai sofrer oxidação. Tudo bem? Então, no caso aí do zinco com cobre, na pilha de Daniel, o zinco sofreu oxidação e o cobre sofreu redução. Então, isso já me diz o quê? Que o potencial de redução do cobre é maior do que o potencial de redução do zinco. E aí, como isso é valor tabelado, eu tenho como comparar um com o outro. Tá bom? Gente, se eu começar a coçar o olho aqui, se me perdoe, mas tá coçando demais. Eu tô aqui falando com vocês estão percebendo que eu tô piscando. Tá coçando, o tal do terçol é horrível. Mas vamos lá. Ó, potencial das pilhas, né? Medida dos potenciais. Como é que a gente vai medir o potencial de uma pilha? Primeiro, para poder estabelecer um valor, eu tenho que ter uma referência, né? Vamos colocar mais ou menos assim. Como é que eu sei que uma determinada... Um quilo de arroz tem 1 quilo? Né? Vamos falar um pouquinho de arroz aí, que arroz agora virou ouro, né? Arroz agora tá artigo de luxo. Não é mais carne, não. Tá mais barato comer carne agora. Então, vamos falar um pouquinho do arroz. 1 quilo de arroz. Como é que eu sei que aquele pacote com 1 quilo de arroz tem realmente 1 quilo? Qual é o padrão de referência? Foi criado um padrão de referência. Se vocês pesquisarem aí no Dr. Google, né, Dr. Google, ou Dr. Yu, né, que é o YouTube, você vai pesquisa lá, referencial do quilograma, de medida do quilograma. Aí vai te falar assim, o referencial de medida de quilograma é um cilindro metálico de diâmetro não sei quanto, altura não sei quanto, composto do material não sei qual. Ele te dá todas as medidas. Então, estabeleceu-se que aquele cilindro, né, um pouco maior, né, que aquele cilindro tem 1 quilo. E tudo que você pesa em relação àquele cilindro vai ter o seu peso em quilograma. Então, se você pesar um pacote de arroz de 1 quilo, vai ser um cilindrinho daquele. Se você quiser pesar um pacote de arroz de 5 quilos, vão ser 5 cilindros daquele, ok? E aqui na química, como é que começa o potencial? Eu tenho que ter um padrão de referência. E o padrão de referência é o eletrodo de hidrogênio, que é um eletrodo que tem um bulbo de vidro com fio de platina e uma plaquinha de platina lá dentro. Esse é o referencial. E a partir dele são medidos os outros potenciais, tudo bem? Então, só uma historinha rápida aí que a gente vai ficar se prendendo isso não. Então, tá ali, ó. Como é que eu sei que o potencial de redução ou de oxidação do zinco vale tanto? É porque eu peguei a plaquinha de zinco, montei a pilha, igual a pilha de Daniel, com esse eletrodo de hidrogênio aqui.
Como eu estabeleci que esse eletrodo ele vale 0, né? Qual vai ser o valor do eletrodo de zinco? Vai ser o que der no voltímetro. Então, aqui deu 0,76, então é 0,76, ok? Esse é o padrão, essa é a forma de medida aí, né, da voltagem, né, do potencial de redução dessas espécies químicas, tá? Espera aí, gente. Peraí que tá tenso aqui o negócio. Vamos lá. Potencial das pilhas. Medida dos potenciais ainda, né? O que a gente... Né, que eu acabei de comentar aqui para vocês. Que quando eu comparo duas espécies químicas que eu coloco em contato, eu vou ter uma com potencial de redução maior ou menor do que o outro. Ok? E aí, aqui eu estou dizendo para vocês o seguinte, né, afirmando aqui para vocês, que quanto maior o potencial de redução, certo? Mais facilmente ele vai sofrer redução. Então, significa que ele é um bom oxidante. Ih, rapaz, coloquei uma palavra a mais aí, né? Na verdade, eu introduzi uma palavra a mais, mas que a gente já estudou. Volta um pouquinho comigo lá nas reações de oxirredução. Nós vimos lá nas reações de oxirredução que a espécie química que sofre redução é o agente oxidante. A espécie química que sofre oxidação é o agente redutor. Isso a gente viu lá nas reações de oxirredução. Tudo bem? Aqui eu só retornei com esse termo. E a gente vai ter que lembrar desse termo, tá, gente? Porque a medida do potencial é a partir desses termos, tá? Então, voltando aqui, ó. Aquela espécie química que tem o maior potencial de redução é a espécie que vai sofrer redução. Então, ele é um bom oxidante. A espécie química que tem o menor potencial de redução é porque ele não vai sofrer redução frente ao outro, ele vai sofrer oxidação. Então, ele vai ser um bom redutor, né? Porque ele vai provocar redução da outra espécie química. E se eu quiser analisar os potenciais de oxidação, que não são muito comuns, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio. Então, assim, professor, vamos lá. Eu tenho dois materiais. Eu tenho os potenciais de redução deles. Qual que vai sofrer redução? Que tiver maior potencial de redução. Ponto. Professor, eu tenho dois materiais. E foram me dados os potenciais de oxidação. A pergunta vai ser ao contrário. Eu quero saber quem é que vai sofrer oxidação. Se eu tenho os potenciais de oxidação, quem é que vai sofrer oxidação? Quem tiver o maior potencial de oxidação. Então é muito intuitivo, gente, tá? Eu quero trazer, estou tentando trazer assim de forma bem simples para vocês, apesar de parecer um pouco confuso, mas é porque se eu tenho potencial de redução, eu vou ver quem vai reduzir. E é quem tiver maior potencial. Se a questão me der os potenciais de oxidação, eu vou ver quem vai oxidar, que é quem vai ter maior potencial. Então é simples assim, tudo bem? Mas, normalmente, nos trazem os potenciais de redução, ok? Mas vamos calcular, vamos botar um número na conversa aqui, que eu sei que vocês gostam de calcular, de número de cálculo estequiométrico, vocês gostam disso, né? Vamos lá. Nas pilhas, os elétrons fluem da onde? Da oxidação para a redução, porque oxidação perde e redução ganha. Então, flui do anodo para o cátodo, tudo bem? Acho que isso aí não é estranho mais, né? E aí, como é que eu vou calcular o ΔE? Até no slide anterior tinha os nomes, né? O ΔE é a variação de potencial, né? E é o potencial. ΔE é variação de potencial. Ou ainda, DDP, diferença de potencial. Ou ainda, FEM, força eletromotriz das pilhas. Vamos lá, então. Eu calculo da seguinte forma. Eu vou usar o termo ΔE, porque se eu usar o termo ΔE, vai ficar mais fácil de vocês gravarem. O que é ΔE? A variação de alguma coisa. É a variação de potencial, tudo bem? Mas o que é o DDP ou ΔT0? É a quantidade de energia que essa pilha vai me fornecer. E a gente calcula pegando o potencial de redução do oxidante e diminuindo do potencial de redução do redutor. Lembra, gente, que eu acabei de falar que esse E0 aqui ó, é o potencial de redução. Então, para calcular o DDP, ou o ΔT0, ou a FEM, que é a força eletromotriz, eu vou pegar o potencial de redução do oxidante e vou diminuir do potencial de redução do redutor. Né? Parece um pouco um pleonasmo aí, mas não é não. Né? Potencial de redução do redutor. Ok?
Então tá aqui a forma de você ler, ó. E0, o oxidante, é o potencial de redução, que é tabelado, do oxidante. E0 do redutor é o potencial de redução do redutor. Tá bom? E aí, como é que isso vai funcionar para a pilha de Daniel? Bom, primeiro eu vou pegar a reação da pilha de Daniel. Eu já conheço, né? O Daniel já me falou que a reação na pilha dele, que é, na verdade, o aperfeiçoamento da pilha do Alessandro Volta, o zinco sai de 0 para 2+, e o cobre sai de 2+ para 0. Ele já me falou isso aí. O que está acontecendo, então? Ó, o zinco está oxidando, não é isso? Está indo de 0 para 2+, está perdendo elétrons. Se ele está oxidando, ele é o agente redutor. Lembra do macetinho da troca, né? Lá na oxirredução eu falei isso para vocês. Ó, gente, pra você saber quem é o agente, é só você trocar, né? Quem sofre oxidação é o agente redutor. O potencial, eu estou colocando aqui uma nova forma de você ler o potencial de redução. Que pode estar escrito assim, ó, E0 RED, ou pode estar escrito E0 e te dá a equação de redução, ou pode estar escrito assim, ó, E0, deixa eu até pegar a canetinha aqui para marcar. Pode estar escrito assim, ó, E0 de 2+ para 0. O elemento saindo de 2+ para 0 está sofrendo o quê? Redução. Então, aqui, como é que eu leio esse negócio aqui? Eu leio da seguinte forma: potencial de redução do zinco é menos 0,76 volts. Tá bom? Professora, se a gente tivesse me dado ao contrário, de 0 para 2+, aí seria o potencial de oxidação, não de redução. Tá bom? Aqui, ó, redução. Quem sofreu redução é o cobre. Eu posso ver pela reação global. Quem sofreu redução foi o cobre. Se ele sofreu redução, ele é um agente oxidante. Então tá aqui, ó. Ele ganha 2 elétrons e passa para cobre 0. Não é isso? Potencial redução. Como é que eu sei que é redução? 2+ para 0. Ó. 2+ barra 0. Que também pode vir escrito assim, ó. É 0 RED. Mais 0,34 volts. Gente, aí você fala assim, professor, mas aí tá errado. A reação de cima é a reação de oxidação. E você colocou aí o potencial de redução. Sim, é porque normalmente a gente escreve assim. Não é porque assim, vamos lá. Você pode até se confundir um pouquinho com lei de Hess. Porque lá na lei de Hess, o que a gente fazia? Quando a gente invertia a equação, a gente invertia os sinais. Aqui a gente não vai fazer isso, não. Sabe por que a gente não vai fazer isso? Porque o que me interessa para jogar naquela fórmula são os potenciais de redução. Por isso que eu não vou fazer isso. Eu vou deixar do jeito que está aí. Ó. O potencial de redução do zinco é menos 0,76. Mesmo que eu esteja mostrando a oxidação dele. E o potencial de redução do cobre é mais 0,34, ok? Por que, então, que o cobre reduz e o zinco oxida? A explicação está aí, gente. Porque o potencial de redução do cobre é maior do que o potencial de redução do zinco. Olha o sinal negativo aqui, ó. Ó, negativo e positivo. Então, o potencial de redução do cobre é maior do que o potencial de redução do zinco. Então, por isso que o cobre reduz e o zinco oxida. Porque se um reduz, o outro tem que oxidar. Né? Se um oxida, o outro tem que reduzir. Ok? Como é que eu vou calcular isso aí? Gente, para calcular é só jogar na fórmula. Só jogar na fórmula. Como é que eu fiz ali? Ó? DDP ou delta é zero, potencial de redução do oxidante menos o potencial de redução do redutor. O oxidante é o cobre, mais 0,34, menos o potencial do redutor. O redutor é o zinco. E o potencial de redução dele é menos 0,76. Por isso que, ó, mais, menos com menos aqui soma, né? Dá positivo, não é isso? Então, soma um com o outro vai dar 1,10 volts. Ok? E aí, ó, significa que a pilha de Daniel, ou do Volta lá, né? Ela gera 1,10 volts, né? Para aquela cubinha ali montada. Ok? Bom, vamos pegar mais exemplo aí, ó. Porque senão a gente fica só na pilha de Daniel e acho que só tem essa, né? Vamos pegar um outro exemplo. Cálculo do DDP da pilha. Vamos calcular o DDP da pilha aí, ó. A pilha, ela tá assim, ó. Alumínio de 0 para 3+. Aqui, gente, de novo aqui, ó. Ó, outra falha aqui de novo, hein? Vamos ver se vocês perceberam aí, ó. Ó, deixa eu consertar aqui para vocês. Beleza. Viu a falha? Vamos voltar aqui. Não sei se vocês perceberam aí. Eu falei lá na representação das pilhas, que quando você bota ali oxidação, né? Oxidação e redução. Oxidação vai ser o cara
na forma reduzida barra oxidada. Aí 2 barras para redução. Aqui estava 2 barras em tudo, não é isso? É o cara que prepara a pecinha que fica aqui na frente do computador, fica lá clicando igual um doido. Mas vamos lá. Ó, oxidação do alumínio de 0 para 3 mais, 2 barras, redução do ferro de 2 mais para 0. Não é isso? Então a pilha já me deu qual é a pilha que eu quero montar. Ele pediu agora para calcular o DDP. Então vamos lá. Balanceando a reação, não é isso? Vai ficar 2GL0 mais 3GFE2 mais, formando 2GL3 mais 3GFE0. Aí você vai falar assim, professor, como é que você chegou nesse balanceamento aí? Simples, gente. Simples. Os potenciais, olha só, aqui, gente, eu estou escrevendo para vocês já a reação de oxidação e já a reação de redução. Só que quando você for resolver a questão vai te dar os potenciais, certo? Ou, nesse caso aqui, eu já até falei quem oxidou e quem reduziu, né? Então tá mais fácil. Aqui eu já falei que o alumínio oxidou e que o ferro reduziu, então tá mais fácil. Mas se a questão não me der qual é a pilha ou qual é a representação da pilha, o que está acontecendo, ela vai te dar os potenciais. E aí, com os potenciais, é que você vai conseguir definir quem oxida e quem reduz, ok? Então, não esquece disso aí, né? Se alguém não estiver acompanhando isso aí, me fala que eu volto aqui um pouquinho, tudo bem? Então, aqui, o exemplo, ele já me deu a reação. Eu já sei quem oxida, que é o alumínio, e quem reduz, que é o ferro, 2 mais. Mas se ele não me der, ele vai me dar os potenciais e eu vou decidir. E aqui está muito fácil para descobrir quem é que vai oxidar e quem é que vai reduzir. Por quê? Olha o potencial de redução do ferro. Está aqui, ó, de 2 mais para 0. É menos 0,44. Olha o potencial de redução do alumínio, de 3 mais para 0. Menos 1,66. Qual valor é maior? Aí é claro que você falou que o valor maior é o menos 0,44, né? Porque os dois são negativos, né, gente? Ó, os dois são negativos, não é isso? Então, você pensa ao contrário, né? Então, quem é que vai reduzir? Vai ser o ferro. O ferro sofre redução, não é isso? E o alumínio vai sofrer oxidação. Isso já estava indicado aqui, ó, pela reação global, né, pela representação da pilha. Tudo bem? Aí você vai lá, tá, pessoal, e esse balanceamento doido aqui, de onde que saiu? Simples, gente. O alumínio, para sair de 0 para 3 mais, ele tem que perder 3 elétrons. Tudo bem? O ferro, para sair de 2 mais, né, ficou mal riscado aqui, para 0, ele tem que ganhar 2 elétrons. Aí eu te pergunto, um cara está perdendo 3, o outro está ganhando 2. Essa conta fecha? Não fecha. O que a gente aprendeu lá no balanceamento de óxido-redução? A gente calculava o delta, aquela coisa toda, simplesmente para quê? Para igualar a quantidade de elétrons perdidos à quantidade de elétrons ganhos. Aqui eu não preciso fazer delta de nada. Não tem que calcular delta, não. Aqui é visual. Eu tenho que igualar 2 a 3, ponto. Papo reto, né? Tem que igualar 2 a 3. Como é que eu igualo 2 a 3? Né? Qual é o artifício matemático para você igualar 2 a 3? Simples. Inversão de valores. Né? Nesse caso aqui, você pode inverter os valores, não tem problema. Eu multiplico o 3 por 2 e eu multiplico o 2 por 3. Onde está o 3 eu multiplico por 2 e onde está o 2 eu multiplico por 3. É inversão de valores. Por quê? 3 vezes 2 vai dar 6. Gente, se a letrinha não estiver muito ruim, me perdoe, tá? Eu estou escrevendo com o mouse. E 2 vezes 3 vai dar 6. Aí eu vou ter 6 elétrons perdidos no alumínio e 6 elétrons ganhos no ferro. Aí eu consigo fechar a conta. Só que quando eu balanceio ali os elétrons, eu balanceio a equação inteira, né? Então fica isso aqui, ó. Para que as equações fiquem balanceadas, né? Eu faço aquilo ali, ó. A oxidação multiplica por 2 e a redução multiplica por 3. Aí sim eu consigo. Aqui, ó. Olha os 2 elétrons aqui, ó. Aliás, perdão, né? 2 não, gente. 6. Olha os 6 elétrons aqui e os 6 elétrons aqui. Então, para chegar naquela equação global, o que eu fiz aí? Eu vou somar, né? Somar as duas. Os elétrons, eles vão sumir, né? Isso porque igualou a quantidade, né? Aí você vai falar, pessoal, mas lá na lei de Hess, gente, eu estou falando lei de Hess, pelo amor de Deus, estou falando grego não, né? É lá da termoquímica. Lá na lei de Hess, quando eu somava, quando eu multiplicava, eu dividia a equação, eu multiplicava e dividia também o ΔH, né? Sim. E aqui, professor, você errou aqui, ó, você não multiplicou o potencial de redução. Continua o mesmo valor, não é isso? Sim. Por quê?
Porque lá na termoquímica, lá na lei de Hess, era quilocalorias ou quilojoules por mol. Aqui não tem nada de mol, gente. Aqui é o potencial. Não tem nada de mol. Por isso que aqui, mesmo que eu multiplique as equações, o potencial fica o mesmo, não altera. Tá bom? Então, os potenciais de redução não sofrem variação de valor pela multiplicação das semi-reações. Que aqui é chamado, ó, semi-reação de oxidação e semi-reação de redução. Tá bom? Então, vamos lá. E aí, vamos calcular, né? A reação global ficou assim, né? Porque quando eu somei as duas, tudo bem? Lá na apostila está mais fácil, né? Porque na apostila está na sequência, então dá para você ver melhor. Aí, o que eu faço para calcular o DDP? Eu venho aqui, ó. DDP, o ΔT0, vai ser potencial de redução do oxidante. Oxidante é o cara que reduziu, né? Menos o potencial de redução do redutor. Redutor é o cara que oxidou. Então, ficou menos 0,44. É isso? Que é o potencial do ferro. Né? Do ferro, né? Isso. E... Não, perdão. É o potencial do alumínio, né? Que o oxidante... Pera aí, volta aqui, caramba. Ó. Não, aqui, ó. Oxidante... 0,44. Olha eu comendo mosca aqui, gente. Ó. E redutor... que é o 1,66, menos 1,66, não é isso? Então, ó, o oxidante é quem reduziu, não é isso? E o redutor é quem oxidou, tudo bem? Então, potenciais que foram dados ali, né, no slide anterior, né? E aí, menos 0,44, menos 1,66, aqui vai dar menos com menos mais, né? Então, você soma aqui, no final das contas, ficou 1,22 positivo. O que você vai perceber aqui, no próximo exemplo também? Que toda vez que eu calculo o DDP, o ΔT0 de uma pilha, ele vai ser um valor positivo, tá bom? E isso realmente tem uma explicação. Eu vou falar depois. Vou falar agora não, tá? Aí, vamos lá. Terceiro exemplo. Aí eu tenho também a equação, ó. Aqui eu tenho a equação, ó. Cobre 0, passando a cobre 2+, né? Oxidação, 2 barras, ouro 3+, passando a ouro 0. É isso? Aí redução, certo? Então, ó, essa pilha corresponde à reação 3 de cobre 0 mais 2 de ouro 3+, né? Formando 3 de cobre 2+, mais 2 de ouro 0. Da onde que saíram os números aqui? Simples, né, gente? Ó, de 0 para 2+, eu vou ter o quê? Perda de 2 elétrons. De 3+ para 0, tem que ter ganho de quantos elétrons? São 3. Então, perde 2 e ganha 3. Não dá, né? A conta não fecha, não é isso? Mas vamos lá. A oxidação, ela ocorreu no cobre, não é isso? Que a própria equação global, aliás, a representação da pilha, me indicou que a oxidação ocorreu no cobre. Então, ele é o agente redutor, tudo bem? Então, o cobre passou a 2+ e perdeu 2 elétrons. A redução ocorreu no ouro, ele é o oxidante. O ouro de 3+ ganhou 3 elétrons, passou para 0, ok? Os potenciais de redução foram dados, ó, para o cobre, mais 0,34 e para o ouro, mais 1,50. Olha só que legal. Aqui dá para você comparar. Quem é? Eu tenho cobre e tenho ouro. Entendeu? Tem os dois. Tem um cobre e tem um ouro. Quem é que tem maior tendência a ficar na forma reduzida? Ou seja, na forma metálica? É o cobre ou é o ouro? Tá aqui, ó. A explicação tá aqui, ó. É o ouro. Porque o potencial de redução dele é bem maior. 1,50. Não é isso? Então, você vai perceber que os metais nobres, tá, gente? Ouro, platina, tá? Esses metais, eles têm uma tendência muito forte a ficar na forma reduzida, na forma de metal. Eles são metais estáveis, né? Eles são nobres. Quando eu falei lá de reações inorgânicas, ó, vou lembrar um pouquinho, hein? Reações inorgânicas, simples troca, ou reações de deslocamento envolvendo metais. Aí nós tínhamos lá na fila de reatividade, nós tínhamos o hidrogênio lá, ainda tinha metais menos nobres que o hidrogênio e metais mais nobres que o hidrogênio. O ouro estava lá na ponta da fila, não é isso? Então, por que ele é um metal nobre? Porque ele tem um potencial de redução muito alto. Ele tem uma tendência muito grande a ficar na forma reduzida, na forma de metal. Tudo bem? Isso aí é bacana, é importante vocês perceberem. Inclusive, até coloquei uma questãozinha na fixação,
que vai te aguçar um pouco essa ideia do metal que tem a tendência a ficar na forma reduzida, na forma oxidada, tudo bem? Mas vamos voltar aqui. O que eu percebo aqui, gente? Eu vou perceber aqui que a quantidade de elétrons perdidos na oxidação é diferente da quantidade de elétrons ganhos na redução. Então, para isso, eu tenho que balancear. E como é que eu vou balancear? Artifício matemático. 2 para igualar a 3, lembra? Inversão de valores, né? Aquela que é permitida. Essa aqui é permitida. Onde está o 2, eu multiplico por 3. E onde está o 3, eu multiplico por 2, né? Então, vai ficar aí, ó, 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 2, 6. Gente, eu prometo que o ano que vem, espero que vocês não estejam aqui, estejam lá na universidade, mas eu prometo que o ano que vem eu compro uma mesa digitalizadora. Porque isso aqui é horrível, escrever com mouse. Mas vamos lá. Aí, ó, o que eu percebo? Eu vou multiplicar as equações para poder igualar e chegar naquela equação global ali, se eu somar as duas, tudo bem? Aí vai ficar algo mais ou menos assim, ó. A oxidação, né, do cobre ficou desse jeito, multipliquei tudo por 3, né? Então ficou 3 cobre, 2 mais e 6 elétrons. E a redução do ouro, multipliquei tudo por 2, 2Au, 3 mais 6 elétrons, formando 2 de Au. Os potenciais de redução não mexem, eles continuam aqui, né? Não vou multiplicar os potenciais de redução. Não vá confundir isso com lei de Hess, tudo bem? E como é que eu sei que são os potenciais de redução? Porque está escrito aqui para mim, ó. Cobre 2+, ou Cu2+, barra Cu0, Au3+, barra Au0. Tudo bem? Então, está indicando que é redução. Ou está escrito aqui, ó, é zero Red, tá bom? Aí, ó, somando as semi-reações, né? Na soma das semi-reações, o que eu faço aqui? Ó, eu vou pegar esses 6 elétrons aqui, com esses 6 elétrons, ó, produz 6 elétrons e usa no reagente 6 elétrons. Então, corto esses 6 elétrons aí. E vai sobrar essa equação global todinha aqui. Ok? Aí, ó, o DDP. Como é que eu vou calcular o DDP? Vai ser potencial de redução, que é o potencial que foi dado, do oxidante, tudo bem? Menos o potencial de redução do redutor. Quem é o oxidante? Aqui, ó, é o ouro. Potencial dele, 1,5. Menos o do redutor. Quem é o redutor? É o cobre. Potencial dele, mais 0,34. Então, deu mais 1,16. Né? Quase a pilha de Daniel que dá 1,10. Não é isso? Aí você pode, nesse ponto, perguntar assim, professor, mas se a questão não me der os potenciais de redução, me der os potenciais de oxidação, e aí eu já gravei a fórmula desse jeito. Gente, se a questão fizer isso, é simples. Se o potencial de redução do cobre é mais 0,34, o de oxidação vai ser menos 0,34. Se o potencial de redução do ouro é mais 1,5, e você quer o potencial de redução, perdão, de oxidação, é menos 1,5. Então, os sinais é que são contrários, tudo bem? Então, se você inverter, se ele te der o potencial de oxidação, mas você gravou a fórmula usando os potenciais de redução. E é assim que eu faço, tá? Eu gravei a fórmula do jeito que está aí. Para fazer o cálculo, se ele me der os potenciais de oxidação, sabe o que eu vou fazer? Eu vou substituir do mesmo jeito. Só que eu vou substituir com o sinal invertido. Só isso, gente. A única diferença vai ser essa. A equação de oxidação vai ser a mesma, de redução vai ser a mesma, as semi-reações vai ser a mesma coisa. O que vai inverter vai ser o sinal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, na hora de substituir na fórmula, vou inverter o sinal. Só vou fazer isso. Então, assim, sabe por que isso? Por que eu aconselho fazer isso? Porque você padroniza a sua linha de raciocínio. Senão você fica, se fizer isso, faça assim, se fizer isso, faça assim, se fizer isso, faça assim, e tal, aí você fica doidinho. Entendeu? Então, talvez é melhor você padronizar a sua linha de raciocínio, ok? E espontaneidade das reações químicas, né? Aí agora que eu vou poder falar um pouquinho melhor da espontaneidade. Perceba que todas as pilhas que nós calculamos a DDP, ou delta zero, o valor foi positivo, não é isso? Isso por quê? Porque as pilhas são reações espontâneas. Agora, se o valor da DDP ou do delta zero for negativo, aí a gente chama de reação não espontânea. Ou seja, se o DDP é positivo, a reação é espontânea, é uma pilha. A reação química gera corrente elétrica. Se o DDP é negativo, a reação é não espontânea.
então você tem que passar a corrente elétrica para que a reação ocorra. Tudo bem? Então é o contrário, tá bom? Então, essa parte aí, a gente fecha a parte de pilhas para a gente poder fazer uns exercícios. Deixa eu sair aqui um pouquinho da apresentação. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão me vendo aí? Estão comigo? Eu estou vendo aqui que tinha mais gente, agora, né, sumiu um pouco de gente, tá bom? Tamo aí, show de bola. Gente, eu estou coçando o olho que eu falei com vocês, né? Não sei se dá para ver aí que esse olho aqui tá meio complicadinho, tá bom? Aí chega depois de uma hora aqui direto, começa a arder. Eu tô com a luz no rosto para vocês me verem melhor, ele já começa a arder um pouco. Mas eu separei umas questõezinhas aqui dessa parte de pilhas para a gente fixar esse raciocínio, né? Esses conteúdos aí, ok? Vamos fazer então, tranquilo? Vamos continuar? Vamos junto, hein? Não me deixe só. Vamos lá, eu separei aqui, ó, dessa parte de exercício de fixação, eu separei número 3, né? Na verdade, quando eu escolho, gente, peraí, deixa eu ver, acho que é essa aqui. Quando eu escolho a questão, é porque eu tento pegar algumas questões que elas são chaves para eu poder comentar algo, revisar algo, ou às vezes introduzir um raciocínio diferente. Porque uma coisa é o conteúdo, a outra é você ter as flexibilizações desse conteúdo, tá bom? Por isso que eu vou escolhendo aleatório assim, não pega, vamos fazer de 1 a 5. Não, porque quando eu preparo, eu vou jogando as questões. E depois eu vou selecionando com vocês, tá bom? Então, isso aí é para fixar, né? Que lá na apostila tem as questões do Enem também. Então, vamos lá. Na figura a seguir, está representado um circuito elétrico formado por uma bateria conectada a uma lâmpada. Né? Se a gente perceber aí, está bem parecido com a pilha do Volta, né? Que era uma placa de zinco, uma placa de cobre. Só que no meio da pilha de volta, o que você tinha lá era algodão embebido em salmoura. Aí não, aí ele fez papel de filtro com sulfato de cobre, perto da placa de cobre, e papel de filtro com sulfato de zinco, perto da placa de zinco. Né? E botou uma lampinha aí para poder vocês perceberem que vai ter corrente elétrica, né? Aí, ó, a bateria é constituída com placas de zinco e de cobre, entre as quais são dispostas soluções aquosas de sulfato de zinco e de sulfato de cobre embebidas em papel de filtro, né? Considerando-se o funcionamento dessa bateria é incorreto. Gente, por favor, olha, cuidado com essa palavrinha maledeta. Essa palavrinha aqui, cara, ela é terrível. Sabe por quê? O cara bota, considerando-se que essa bateria, o incorreto, aí você lê o tal do correto, aí a letra A está correta, você vai e marca, não, já achei, acabou, vou embora. Cuidado, gente, o cara estava fazendo um curso hoje pela empresa, online também, né? E aí, todas as questões eram assim, marque a alternativa incorreta. Mas vamos lá. Então, ó, é incorreto afirmar que, letra A, durante o funcionamento da bateria, energia química é convertida em energia elétrica. Letra B, durante o funcionamento da bateria, íons são transformados em átomos neutros. Letra C, se o circuito elétrico externo for fechado sobre a placa de zinco, a lâmpada não se acenderá. E letra D, se o circuito elétrico externo for fechado sobre a placa de cobre, haverá passagem de íons cobre 2+, pelo fio. Bom, aqui acho que já conseguiram descobrir qual é a resposta de uma forma bem mais simples, né? Mas vamos lá. Aqui o que está acontecendo? Ó, primeiro, o que passa pelo fio não são íons, são elétrons. Isso que eu falei que já deu para entender qual é a resposta, não é isso? Se vocês olharem direitinho, na última opção, né, quem tiver com a apostila aí, estiver olhando, na última opção, vou botar aqui rapidinho, ó, na letra D, se o circuito elétrico externo for fechado, sobre a placa de cobre, haverá passagem de íons, cobre 2+, pelo fio. Gente, o que passa pelo fio? São íons? Não, né? São os elétrons. Então, se ele quer incorreta, eu já sei que aquela ali está incorreta. Não é isso? É a letra D. Não passa íon. O íon vai passar onde, gente? Lá na solução eletrolítica, não é isso? No papel de filtro embebido com sulfato de cobre, papel de filtro embebido com sulfato de zinco, tudo bem? E uma coisa que eu queria comentar com vocês, até falar aqui de cada opção, ó, isso aqui é padrão, né? Durante o funcionamento da bateria, a energia química é convertida em energia elétrica. Isso é padrão, a gente viu isso, né? É o princípio básico. Durante o funcionamento da bateria, íons são transformados em átomos neutros. A gente viu isso, não é isso? Que tinha alguém oxidando e alguém reduzindo, saindo da solução e indo para a placa. Lembra do cobre?
Letra C. Se o circuito elétrico externo for fechado sobre a placa de zinco, a lâmpada não se acenderá. Opa, então peraí. Ah, é, ué. Se eu fechar o circuito na lâmpada, na placa de zinco, vai ficar zinco com zinco. Vai fechar reação química? Não vai. Ela tem que ser fechada aqui, ó. Então, tá certa, a letra C tá certa. Ele quer incorreta. Se o circuito externo for fechado sobre a placa de zinco, a lâmpada não se acenderá, tá certo. Aí ficou a letra D, ok? Você vê que é bem tranquilo aí, né? Vamos lá. Vamos para, se ninguém tiver pergunta, vamos para a número 7. Deixa eu ver se é essa aqui. Não. Ó, essa aqui tem uma questãozinha bacana. A resolução dela é bem simplesinha, a número 6. Mas é uma questãozinha bacana, entendeu? Fala aí do agricultor e tal. Isso aí eu vou deixar para vocês fazerem. Né? Eu tenho que botar o gabarito. Esqueci de botar o gabarito. Foi mal, gente. Tem que botar hoje. Número 7. Aqui, ó. Na figura está representada a montagem de uma pia, né, eletroquímica, que contém duas lâminas metálicas, uma de zinco e outra de cobre. Né, bem intuitivo, né? Pilha de Daniel. Mergulhados em soluções de seus respectivos sulfatos. Então tá aqui, ó. Lâmina de zinco, sulfato de zinco. Lâmina de cobre, sulfato de cobre. Chumaço de algodão com KCl aquoso, que é o cloreto de potássio. Ele é muito utilizado aqui para fazer a ponte salina. Aí vem o fio ligando as duas placas, medidor de corrente, né? O fio de cobre, porque ele é um condutor, é isso? A montagem inclui um longo chumaço de algodão embebido em uma solução saturada de cloreto de potássio mergulhado nos dois béqueres. Gente, aparentes aí. Solução saturada de cloreto de potássio. O que é uma solução saturada? Vamos lembrar um pouquinho. É aquela em que foi atingido o limite de solubilidade daquele soluto. Né? Se eu colocar mais, ele vai precipitar. Então, foi uma solução preparada no limite da solubilidade, o máximo de concentração que dá para ser feito. Então, tá aqui, ó. As lâminas estão unidas por fios de cobre que se conectam a um medidor de corrente elétrica. Quando a pilha está em funcionamento, o medidor indica a passagem de uma corrente elétrica. E pode-se observar que a lâmina de zinco metálico sofre desgaste, a cor da solução de sulfato de cobre se torna-se mais clara. Um depósito de cobre metálico se forma sobre a lâmina de cobre. Olha, ele está falando que isso foi observado. Tudo bem? Aí, ó, vamos lá. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que, quando a pilha está em funcionamento, aí vem letra A, nos fios, elétrons se movem da direita para a esquerda, no algodão, cátions, da direita para a esquerda. No algodão, cátions K+, se movem da direita para a esquerda e ânions Cl- da esquerda para a direita. Não sei, tem que olhar agora a montagem, né? Para lembrar. Aí nós vamos botar a montagem aqui para a gente lembrar. Letra B, nos fios, elétrons se movem da direita para a esquerda, no algodão, elétrons se movem da esquerda para a direita. Não é isso? Então, vai lá. Aí, na verdade, o que ele quer saber? Para onde que vão os elétrons, para onde que vão os íons, não é isso? Vamos lá. Ó. Aqui. Gente, o que ele falou? Quando ele falou para mim que o zinco estava sofrendo a corrosão, o cobre estava sofrendo deposição, ele fala isso lá no enunciado, ó. A lâmina de zinco sofre desgaste e um depósito de cobre metálico sobre a lâmina de cobre. Não é isso? E a solução de sulfato de cobre fica mais clara. Quando ele me fala isso, ele está me dizendo o quê? Ele está me dizendo que o zinco que está sofrendo desgaste, ele oxida. E o cobre que está sofrendo lá o depósito de cobre, ele está se reduzindo. Tudo bem? Essas são as informações. Se o zinco oxida e o cobre reduz, os elétrons vão sair de onde para onde? Os elétrons vão sair da lâmina de zinco, vão passar pelo medidor e vão chegar na lâmina de cobre. Ou seja, qual vai ser o caminho dos elétrons? Aqui, ó. Ó o caminho dos elétrons. Tudo bem? Ficou em cima aí. Esse vai ser o caminho dos elétrons. Ui, que elétron feio, gente. Pelo amor de Deus. Desculpa aí. Aí, eu já sei então o quê? Os elétrons vão sair da onde? Né? Eu não vou nem mostrar aqui não, porque eu fico de frente para vocês, tá ao contrário. Vou mostrar aqui, ó. Ó, os elétrons saem da esquerda para a direita. Tudo bem? Beleza. Então, os
migram da placa de zinco para a placa de cobre, da esquerda para a direita. Beleza? E os íons, pessoal? Olha, se o zinco aqui vai oxidar, vai começar a aumentar a quantidade de cátion aqui na solução. Então tem que vir ânion. Tudo bem? Então aqui, ó, vai ter que vir para cá algo negativo. Vou tentar escrever Jesus, Cl-. Se na placa de cobre está ocorrendo a redução, então está saindo cobre, está saindo cátion daqui da solução para a placa. Está se reduzindo. Então tem que vir para cá um pouquinho de cátion para balancear. Esse está mais reto, vai sair melhor, tá, gente? Ó, aí, ó, tô me superando. Então os cátions K+, migram para a solução de sulfato cúprico. E os ânions Cl- migram para a solução de sulfato de zinco. Então, a resposta que vai ficar cabível aí o que está acontecendo é a letra C. Ó, nos fios, os elétrons se movem da esquerda para a direita, né? Não vou fazer sinal aqui não, porque eu estou de frente, eu posso me embolar. E no algodão, os cátions K+, se movem da esquerda para a direita. E os ânions Cl- da direita para a esquerda. Tá certo, né? Ó, cátion K+, ele sai da esquerda para a direita e os ânions da direita para a esquerda, ok? Então, resposta letra C de cachorro. Bem? Show de bola? Vocês estão aí comigo? Não me deixe só não, me deixe falando sozinho não, gente, por favor, hein? Show, né? Não deixa eu só aqui, ó. Beleza, isso aí. Show de bola. Ah, então tá bom. Valeu, Iris. Valeu, Maria Clara. Vocês estão aí comigo, né? Não deixa só não, por favor. Aqui, o número 9. Vamos fazer o número 9 aqui, gente. Ó, coceira no olho, gente. Ah, uma célula galvânica é constituída por 2 eletrodos. Aí você tem o primeiro eletrodo, uma lâmina de ferro metálico, submersa numa solução de sulfato de ferro 2, 1 molar. Segundo eletrodo, uma lâmina de prata metálica, submersa numa solução de nitrato de prata, 1 molar. Sabendo que os potenciais de redução são, está aqui, os potenciais de redução, ó, menos 0,44 para o ferro e mais 0,80 para a prata. Deixa eu fazer um parênteses rapidinho aqui agora, gente. Lembra que eu comentei agora há pouco, acho que foi no terceiro exemplo que tinha o ouro, que eu falei bem assim, gente, vocês vão perceber que os metais mais nobres, eles têm os potenciais de redução maior. Por que isso? Porque eles têm uma maior tendência a ficarem na forma reduzida. Entendeu? Por isso que eles são nobres. Eles querem ficar na forma metálica. E isso a gente está vendo aqui, ó. Se você perceber, ó, quem é mais nobre? Vou botar assim, quem é mais caro, né? Porque normalmente a nobreza aí está ligada ao preço. Quem é mais caro? É o ferro ou a prata? O que é mais caro? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de prata? É 1 quilo de prata, né? Então, o que acontece? Aqui a gente vê aqui, ó, o potencial de redução dele é maior. Então, a prata tem uma tendência violenta a ficar na forma reduzida e não na forma oxidada, tá bom? Então, tá aí os potenciais. Ó, o potencial dessa célula, quando os 2 eletrodos são ligados entre si, internamente, por uma ponte salina e externamente por um fio de platina, será, né? Ele fala aí do fio de platina, por quê? Porque a platina é inerte, ela é considerada um metal inerte. Então, mesmo que ela esteja em contato com ferro e com cobre ali, não vai ocorrer, né, nenhuma oxidação, tá bom? E aí, ó, você tem os valores, a gente tem que calcular, né, gente? Vamos calcular os valores aqui, ó. Bom, primeiro, a prata tem um potencial de redução maior do que o ferro. A gente viu isso ali, né? É 0,80 para a prata e menos 0,44 para o ferro. Então, a prata reduz e o ferro oxida. Simples, né? Então, vamos lá. Primeiro, oxidação do ferro. Tá aqui, ó. Ferro passando a ferro 2+, liberando 2 elétrons. Se ele oxida, ele é um agente redutor. A redução é da prata. Prata mais, né? Aí aqui, gente, perceba, eu já não fiquei mais aquela brincadeirinha, ó, aqui tem 2 elétrons, aqui precisa de 1. Eu já fui balanceando logo, tudo bem? Vocês conseguem entender isso aí? Se não conseguir, vocês podem me avisar aí que eu mostro aqui a multiplicação que eu fiz, tudo bem? Mas qual foi a ideia aqui? A ideia é que eu preciso igualar a quantidade de elétrons que o ferro está perdendo
a quantidade de elétrons que a prata está ganhando. Só que prata 1+ para prata 0 vai ganhar apenas 1 elétron. Para ganhar os 2 elétrons do ferro, tem que multiplicar a equação toda por 2. Por isso que ficou 2 de Ag+, 2 elétrons e 2 de Ag0, tá bom? Belezinha? Aí, ó, olha lá, simplifiquei. Para fazer o quê? Eu estou querendo somar as equações, para achar a equação global. Entendeu? Na verdade, a questão não precisa. Eu só somei aí, né, para poder acostumar a somar aí e já achar a equação global. Tudo bem? Então, na equação global, perceba, ó, ferro mais 2 de Ag+, formando ferro 2+, mais 2 de Ag0. E se você reparar direitinho aí, o que você vai perceber? Você vai perceber que eu tenho, olha aqui, hein, 2 cargas positivas do lado do reagente, 2 cargas positivas do lado do produto. Então, está balanceado, inclusive, as cargas da reação iônica, tá bom? E aí, qual vai ser o DDP? Simples. Ó, vamos lá, deixa eu achar aqui, ó. Potencial de redução do oxidante. Quem é o oxidante? É o cara que sofreu redução, é a prata. 0,80. Mais 0,80. Menos o potencial de redução do redutor. Quem é o redutor? É quem sofreu oxidação, é o ferro. Potencial dele de redução, menos 0,44. Tá aqui, ó, menos 0,44. Então, ó, mais 0,80, menos 0,44, soma tudo, mais 1,24 volts. Resposta letra E. Então, perceba, eu já gravei que é potencial de redução do oxidante menos potencial de redução do redutor. Porque eu vou gravar uma fórmula só. Ah, mas se ele me der os potenciais de oxidação, não tem problema. Eu jogo na fórmula com o sinal invertido, que é a fórmula para potencial de redução. Senão eu vou ter que ficar uma fórmula para potencial de redução, outra fórmula para potencial de oxidação, embola tudo, tá, gente? Não tento fazer isso não, que embola. A não ser que alguém já fez e já está acostumado a fazer isso, tá bom? Na sequência, eu coloquei o número 10 para a gente resolver, que também vai calcular os potenciais. Tá? Deixa eu ver como é que tá aqui na hora de vocês aí. Beleza, ainda tem mais um tempinho aí, certo? Sejam fortes, né? Tem mais 2 questãozinhas para a gente resolver, né? Porque tem poucas questões de fixação, quero deixar um pouquinho para vocês. Mas vamos lá, número 10 aí, ó. Uma célula eletroquímica ou eletrolítica, né? No caso aqui, eletroquímica, porque eu estou falando de pilha. Se fosse uma eletrólise, chamaria de célula eletrolítica, tá bom? Então, construída com eletrodos de zinco e de crômio em soluções de seus respectivos íons. É apresentado na figura. Então, tá aqui, ó. Plaquinha de zinco, sai um pouquinho do cobre, né? Plaquinha de cromo, tudo bem. Aí aqui o circuitinho elétrico, a chavinha, vocês veem muito isso na física. Saudade da elétrica, da física, né? Circuito elétrico. Gente, desculpa, eu não tenho saudade nenhuma, mas tudo bem. Aí, ó, fecha aqui a chavinha para poder fechar o circuito. A ponte salina, não me falou quem é, mas se ele me deu os potenciais aqui, ele vai me pedir para calcular o DDP, então também não me interessa quem é a ponte salina, beleza? Então tá aqui, ó, os potenciais de redução. Então, do zinco e do crômio, né? Zinco 2+ para 0, crômio de 3+ para 0, as quantidades de elétrons diferentes, já sei que eu vou ter que multiplicar, não é isso? E aqui os potenciais, tudo bem? Bem próximo, tá vendo, gente? Os potenciais são bem próximos, tá bom? Aí, ó, peraí, deixa eu voltar aqui rapidinho. Se o potencial do zinco é menos 0,76 e do crômio é menos 0,74, quem sofre redução e quem sofre oxidação? Tem um maior e um menor, não é isso? Então, ó, deixa eu anotar aqui para vocês. Quem sofre redução é esse cara aqui, ó. E esse cara aqui sofre redução, porque o potencial de redução dele é maior. Ó, o sinal negativo. Cuidado com o sinal negativo, gente. Por favor, hein? Cuidado. E o zinco, então, vai sofrer oxidação. Tudo bem? Beleza? Ó, escrevi até direitinho, né? É só não ser nada redondo. Se for retinho, é mais fácil. Sobre essa célula eletroquímica, foram feitas as seguintes afirmações. Letra A. A leitura do voltímetro indica o valor de 0,80. Vou ter que calcular. Não tem jeito. 2. O eletrodo de zinco é o polo positivo da bateria. Já dá para saber, porque eu já sei quem é oxida e quem reduz. Né? Vamos calcular. 3. Os elétrons fluem do eletrodo de zinco para o eletrodo de crômio. Né? Da oxidação. A gente sabe que elétron flui da oxidação para redução, né, gente? 4. O compartimento catódico da pilha contém o eletrodo de zinco. A gente já sabe que catodo, lembra do macetinho? Catodo, redução, consoante, consoante. Anodo, oxidação, vogal, vogal. Tá bom?
e 5, o processo realizado é espontâneo. Olha, se isso é uma pilha, é um processo espontâneo, beleza? Nós vamos ver agora pelo DDP. Então, vamos lá. Ó. Bom, crômio possui maior potencial de redução, menos 0,74, o zinco é menos 0,76. Bem pouquinho, mas é maior. Isso? Sendo assim, o cromo reduz e o zinco oxida. Então, vamos lá. Ó, oxidação é o zinco. Ela acontece no anodo, ele é o agente redutor, e o polo dessa pilha é o polo positivo, perdão, polo negativo, não é isso? Lembra do macetinho? Anodo, ânion. Ânion é negativo, tá bom? É o macetinho que eu falei para vocês. E aqui eu já coloquei balanceado 6 elétrons, porque a gente já viu que tem 2 e 3. Então, onde tinha 2 eu multipliquei por 3, e onde tinha 3 eu multipliquei por 2. Eu já coloquei para facilitar logo a vida da gente, tá bom? A redução é do cromo, tá aqui, né, pelo potencial. A redução ocorre no catodo, né? Consoante, consoante. Deixa eu marcar isso aqui. Ó. Oxidação, anodo, vogal, vogal. Redução, catodo, consoante, consoante. É um macetinho. Inclusive, eu usei para poder aprender e gravei até hoje. Desde que eu aprendi isso aqui, lá no curso técnico, lá há muito tempo atrás, antes de você nascer. Mas deixa para lá. Ó, anodo, polo negativo, não é isso? Ânion. E catodo, polo positivo, cátion. Isso para as pilhas, tudo bem? Ó, 6 elétrons, 6 elétrons. Por isso que já está multiplicado. O que eu faço? Simplifico 6 elétrons, não é isso? Então, a reação global vai ser essa aqui, ó. Né? 3N mais 2 CR3+, formando 3N2+, mais 2 crômio. Olha só, gente, balanço de carga, hein? 2 crômio 3+, 6 cargas positivas. 3 ZN2+, 6 cargas positivas. Balanço de carga. Prova que a minha equação global está correta, eu fiz o procedimento correto. Calculando o DDP. Calculando o DDP, porque tinha uma opção lá que falava do DDP, né? O que eu faço? Potencial de redução do oxidante, que é o cromo, menos 0,74. Menos potencial de redução do redutor, que é o zinco. Então, menos 0,76. Então, ó, olha aqui o DDP, mais 0,02. Bem pequenininho, né? Mas existe uma DDP aí, tá bom? E aí, ó, como é que fica? Vamos lá para as opções. A leitura do voltímetro indica o valor 0,80? Não, tá errado, né? A gente viu que é 0,02. O eletrodo de zinco é o polo positivo da bateria? Né? Errado, nós vimos que ele é o polo negativo. Por quê? O zinco é onde ocorre a oxidação. E a oxidação ocorre no anodo. Não é isso? E o anodo é o polo negativo. Os elétrons fluem do eletrodo de zinco para o eletrodo, porque sai da oxidação para a redução. O compartimento catódico da pilha contém o eletrodo de zinco. Não, né? O zinco sofreu oxidação, então é o compartimento anódico, tá bom? O processo realizado é espontâneo, porque o DDP deu mais 0,02, foi positivo. Então, as opções aí, a opção é a letra E, né? Que a 3 e a 5 estão corretas, não é isso? Certinho? Vamos fazer mais uma. Vamos fazer mais. Essa aqui foi a número. Essa foi a número 10, né? 10. Bom, aqui, ó. Fazer a número 13. Eu separei a número 13 para nós aqui, ó. A 12 também, ó. Fala também de certo e errado. Ah, essa aqui que eu falei com vocês, ó. E você escolheu metal. Ah, não, tá para frente. Essa acho que eu deixei para vocês. Essa eu deixei para vocês. Tá aqui na frente. Mas essa aqui dá ideia. Vamos lá. Gente, número 13, ela fala bem assim, ó. O trabalho produzido por uma pilha é proporcional à diferença de potencial nela desenvolvida quando se une uma meia pilha, onde a reação eletrolítica de redução ocorre espontaneamente, né, no catodo, com outra meia pilha, onde a reação eletrolítica de oxidação ocorre espontaneamente no anodo, ou ânodo, né, tanto faz. Aí você tem aqui, ó, detalhe, que potenciais são esses aqui, gente? Né? Que potenciais são esses? Agora, eu já tenho condições de identificar. Por que eu tenho condições? Opa, peraí, acho que eu fiz um trem errado aqui, apertei um trem errado aqui. Aqui, ó. Que potenciais são esses? Eu tenho condições de identificar. Gente, está saindo de zero e indo para positivo. Ou ainda, está perdendo elétron.
Então, esses potenciais aqui, ó, são os potenciais de oxidação. Tudo bem? Esses são os potenciais de oxidação. Não é isso? Então, nesses potenciais de oxidação, como é que eu avalio agora? Ó, eu tenho 5 elementos, não é isso? Para analisar, 5 espécies químicas para analisar, e eu tenho 2 potenciais de oxidação negativo e 3 positivos. Isso já está me indicando o quê? Os caras que têm o potencial de oxidação negativo, eles não querem oxidar, eles vão querer reduzir. Os caras que têm um potencial de oxidação positivo, eles têm maior tendência de oxidar, tudo bem? Do que os outros, tá bom? Então, tá vendo? A análise é a mesma, só que de forma contrária. Ao invés de falar de redução, eu falei de oxidação, tá bom? Aí, vamos lá. Com base nas semi-reações eletrolíticas acima, né, que são aquelas reações ali que eu coloquei das oxidações, não é isso? Colocados no sentido da oxidação, e seus respectivos potenciais, qual é a opção que indica os metais que produzirão maior valor de DDP quando combinados para formar uma pilha? Aí tem cobre como cátodo, prata como anodo, prata como cátodo, zinco como anodo, beleza. Aqui, ó. Vamos lá. O que eu faço aqui, ó? Gente, primeiro, cobre como cátodo e prata como anodo, né? Dá certo aí? Ó, não, né? Porque com base nos potenciais de oxidação, o cobre oxida e a prata reduz. Gente, se o cobre oxida, ele não pode ser o cátodo, ele tem que ser o anodo. Se a prata reduz, ela tem que ser o cátodo e não o anodo. Então, isso aí está errado. Letra B. Prata como cátodo e zinco como anodo. Dá certo? Ó, o zinco oxida, que o potencial dele é maior, potencial de oxidação, né? É maior do que o da prata, não é isso? Que o potencial de oxidação da prata é menos 0,80. Então, o zinco oxida e a prata reduz. Então, o zinco no anodo e a prata no cátodo. Então, essa resposta aí está certa, não é isso? Então, resposta aí, ó, prata como cátodo e zinco como anodo, ok? Belezinha? Gente, então, assim, nós fechamos essa parte de pilhas, tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar um pouco de eletrólise, a gente fecha, né, com a parte de eletrólise, ok? E, peraí, deixa eu fechar aqui a gravação.